Nós, alunos, professores e equipe de estudo, temos a oportunidade de conhecer o bioma cerrado e saber a importância do ecoturismo e da educação ambiental nos dias de hoje. Vamos! Porque o bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, apelidado como Diabo Velho, pegou um prato, colocou aguardente e ateu o fogo, ameaçando caso não mostrasse o ouro, ele colocaria fogo nos rios. Com medo, os indígenas obedeceram e assim teve início a história da fundação de Goiás. Jananaíra, Jurema, Jurupari, Jupiá, tem Juvira, Jabiru, que é Jacuí. Jananaíra, Jabiru, que é Jacuí. Jupiá, tem Juvira, Jurema, Jurupari. Se canta além dos mares, num sopro guarani, raça de um Brasil mulato, sonhos de quem canta aqui. Canta roca, o fuso, o condor e o nhanduti, da Trinidad a la tierra, em Tilimani e o Paqui. Jananaíra, Jurema, Jurupari, Jupiá, tem Juvira, Jabiru, que é Jacuí. Jananaíra, Jabiru, que é Jacuí. Jupiá, tem Juvira, Jurema, Jurupari. Vocês sabem a diferença entre o turismo tradicional e o ecoturismo? Bem, no turismo tradicional comum, as pessoas apenas contemplam, sem participação ativa. No ecoturismo, existe movimento e ação e as pessoas, em busca de experiências únicas e exclusivas. Como caminham, carregam mochilas, soam, tomam chuva e sol, tendo um contato muito mais próximo com a natureza. O ecoturismo ainda se diferencia por passar informações e curiosidades relacionadas com a natureza. O costume e história local acaba possibilitando uma ingressão mais educativa e envolvendo com a região. Para que uma atividade se classifique como ecoturismo, são necessárias 4 condições básicas: respeito às comunidades locais, envolvimento econômico efetivo das comunidades locais e respeito às condições naturais, a conservação do meio ambiente, interação educacional, ou seja, a garantia de que o turista incorpore para a sua vida o que o aprende em sua visita, gerando consciência para a preservação da natureza e dos patrimônios histórico, cultural e étnico. Aqui no Balneário Santo Antônio, essa história de ecoturismo começou com o senhor Colombo e com a senhora Maria José de Pinheiro, em maio de 1981. O objetivo deles era reunir qualidade de vida com forma de sobrevivência financeira, já que os idosos não conseguiam praticar as atividades de trabalho. A maior preocupação dos dois era explorar o ecoturismo, sem estragar o que a natureza deixou de mais belo, que foi o riacho no sopé da Serra Dourada. Hoje, depois do falecimento dos dois, quem cuida do projeto é a família que ampliou no balneário. O local proporciona trilhas, banho em águas cristalinas e subida no mirante que dá para a Serra Dourada. Temos a oportunidade de vivenciarmos nesse espaço como é importante desenvolver uma consciência ecológica através de como cuidamos e tratamos o espaço em que vivemos. Nem sempre as pessoas têm essa consciência. Hoje temos a oportunidade de, através da educação ambiental, de desenvolver uma atitude baseada em princípios e valores que acreditamos.
amadurece a gabiroba. Passarinho voa aos bandos em cima do pé de manga. No cerrado é só sair, encher as mãos de pitanga. Tem guapeva lá no mato, no brejinho tem ingá. No campo tem curriola, murici e araçá. Tem uns pés de marmelada, depois que passa a pinhela, subindo pro cerradinho. Mangaba e mama, cadela, cajuzinho, quem quiser, só ir buscar na serra. Não tem nada mais doce que o araçá dessa terra. Manga, mangaba, jatobá, cupari, Gravataí, articum, olha o tempo do piqui. Tem guapeva lá no mato, no brejinho tem ingá. No campo tem curriola, murici e araçá. Tem uns pés de marmelada, depois que passa a pinhela, subindo pro cerradinho. Mangaba e mama, cadela. Nós do Oriental temos o privilégio de através dos projetos desenvolvidos na escola sobre sustentabilidade, ao longo dos últimos anos, estamos realizando trabalhos e desenvolvendo práticas que vêm mudando nossa atitude frente ao meio que vivemos. Mesmo com a preservação ambiental da cidade de Goiás, ela sofre poluição, desmatamento e assoreamento no seu principal rio, apesar da exploração do ouro. Apesar do festival que se propõe a discutir as questões ambientais, o FICA falta à população uma consciência ecológica visível em vários espaços da cidade e do município. Para chegar na cidade de Goiás, pela GO 170, passamos pelos municípios de Goianira, Iumas, Itaúsu e Itabaraí. É uma viagem tranquila, dura em média 2 horas e uma velocidade média de 100 km por hora. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de 2010, a população de Goiás tem cerca de 24.727 habitantes. Para chegar
chegamos à cidade, percorremos uma distância de 140 quilômetros, partindo de Goiânia, claro. A cidade de Goiás está localizada no Planalto Central brasileiro, entre chapadas, depressões e vales. Há bastante variação no relevo do território goiano, onde ocorrem terrenos cristalinos sedimentares antigos, áreas de planaltos bastante trabalhadas pela erosão, bem como chapadas apresentando características bem similares, onde destacam a Serra Dourada, o Morro de São Francisco, do Catagalo e das Lajes. Goiás Velho está aos pés da Serra Dourada, à vista e ao redor da cinematográfica, e isso proporciona uma característica ao clima. Durante o dia, a sua cidade histórica revestida de pedras apresenta um clima quente e as noites são frias. A temperatura média é de 23 graus. O clima é caracterizado pela grande ausência de chuva quase total no inverno e vai de maio a setembro, ou chuvoso no verão, que vai de outubro a abril. Os meses mais quentes são setembro e outubro. Junho e julho são os mais frios. No século XVII, as entradas das bandeiras começaram a explorar o interior do Brasil, após a descoberta do ouro em Minas Gerais e Cuiabá. A exploração parte de uma região entre duas outras, a fim de encontrar ouro e metais preciosos. Dessa forma, na região onde habitavam os índios Goazes, foi fundado o Arraial de Santa Ana por Bartolomeu Bueno da Silva, em Anguera, em 26 de julho de 1727. Mas o dia oficial da fundação é dia 25 de julho de 1732, quando o Arraial se tornou Vila Boa de Goiás. Já em 1739, tornou-se cidade, com o nome de Goiás Velho. Fato esse só publicado um século depois. Com o esgotamento do ouro, no final do século XVIII, Vila Boa teve sua população reduzida e precisou reorientar sua atividade econômica para não sucumbir os metais preciosos da região. Esse fato contribuiu na divisibilidade das atividades econômicas do município. Como aqui abre fronteiras para quem quiser estabelecer e ajudar o município em amplo desenvolvimento. Em 1748 foi criada a Capitania de Goiás. Porém, o primeiro governador, Dom Marcos de Noronha, mais conhecido como Conde dos Arcos, só chegaria na cidade 5 anos depois. Com ele instalou-se um estado mínimo e logo a vila se transformou em capital da comarca. Décadas depois, outro governador, Luiz Cunha Menezes, criou importantes marcos, fez a arborização da vila, alinhamento das ruas e estabeleceu o ordenamento urbano, que delimitou a estrutura mantida até hoje, como pode ser visto através de casarões, igrejas e construções que resistem ao tempo. Devido às características de preservação da arquitetura da cidade, muitos monumentos foram tombados pelo Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, o IPHAN. Dentre eles está a Igreja Boa Morte. Aqui encontra o maior acervo do artista Veiga Vale. Quem foi Veiga Vale? Foi um artista, escultor e dourador da cidade de Goiás. Ele nasceu em 1806 na cidade de Pirinópolis e faleceu no ano de 1874 na cidade de Goiás. Acredita-se que era autodidata. No início trabalhava com a adoração dos altares da matriz e depois com as imagens sacras, atendendo a várias igrejas e irmandades de Goiás. Apesar de ter vivido no período artístico neoclássico, em suas obras prevaleceu o barroco, estilo que perdurou por mais tempo na província de Goiás, devido ao seu isolamento. Em 2001, a cidade de Goiás foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, como Patrimônio Histórico da Humanidade, por retratar grande parte da história goiana, brasileira e mundial. Devido a essas características, a cidade recebe turistas do mundo inteiro. Dessa maneira, a cidade se preocupa no acolhimento das pessoas que falam outros idiomas. Os guias turísticos, em sua maioria, falam o inglês, que depois do português é a língua mais falada. Em todos os locais públicos há placas indicativas nos 2 idiomas. A cidade de Goiás, na época do ciclo do ouro,
foi uma importante região econômica do país. Tem como hoje principal fonte econômica o turismo e a agropecuária. A agropecuária se dá quando tem a criação de gado e a plantação de soja. Já o turismo é baseado na história que retrata o período colonial, como becos tranquilos e antigos, Câmara Municipal e Cadeia, que hoje é o Museu das Bandeiras, a antiga Casa de Fundição, o Quartel dos Vintes e a Cruz do Anhanguera. Outra fonte de renda da cidade é o artesanato. A produção manufatureira do artesanato emprega boa parte da população que busca matéria-prima nos arredores da cidade. Além dos artesãos desconhecidos, a cidade tem artistas renomados como Cora Coralina, Goiandira do Couto, Veiga Vale, Marli Mendanha, Solange Silva e outros. Este ano no Oriental fizemos estudos sobre a artista plástica Goiandira do Couto. Ela nasceu em Catalão e se mudou ainda criança para a cidade de Goiás. Era filha de Luiz Oliveira Couto, advogado e historiador, e Maria Aires, pintora. Era mais velha entre 12 irmãos, prima e amiga pessoal de Cora Coralina. Começou a pintar ainda na infância. Aos 16 anos recebeu seu primeiro prêmio, tornando-se posteriormente professora de língua portuguesa, etiqueta e dança. Nunca foi casada e não teve filhos. Sua carreira foi marcada por duas fases, a fase do óleo e a fase da pintura com areia, iniciada em 1968, que durou até seus últimos dias de vida. A artista morreu recentemente, no dia 22 de agosto de 2011. Cora Coralina, pseudonimo de Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, nasceu aqui na cidade de Goiás no dia 20 de agosto de 1889 e faleceu em Goiânia no dia 10 de abril de 1985. Foi uma poetisa e contista brasileira. Considerada uma das principais escritoras brasileiras, ela teve seu primeiro livro publicado em junho de 1965, Poemas dos Becos de Goiás e História Mais, quando já tinha quase 76 anos de idade. Mulher simples, doceira de profissão, tendo vivido longe dos grandes centros urbanos, alheia a modismos literários, produziu uma obra poética rica em motivos do cotidiano do interior brasileiro, em particular dos becos e ruas históricas de Goiás. O teu tipo é de mulher, mas teu jeito é de menina. Me fascina te ver e saber que você é verso, é prosa, é toda poesia, é também melodia, dia e noite sem fim. Apenas um pequenino homem pela vida e sempre fui um cavaleiro errante e estou há algum tempo na estrada a viver. Haja noite, haja lua, pra que eu ainda possa ver
apenas um pequenino homem pela vida, e sempre fui um cavaleiro errante, e estou há algum tempo na estrada a viver. Haja noite, haja lua, pra que eu ainda possa ver. E quero que você curta comigo uma das coisas que eu sei fazer. Mas como as portas dos desejos estão abertas para nós os sonhadores, para nós os românticos, eu canto. Sou apenas um pequenino homem pela vida, e sempre fui um cavaleiro errante, e estou há algum tempo na estrada a viver. Haja noite, haja lua, pra que eu ainda possa ver. E quero que você curta comigo uma das coisas que eu sei fazer. Mas como as portas dos desejos estão abertas. Bem, pessoal, nossa viagem está chegando ao fim. E quanta coisa nova descobrimos e aprendemos. Temos a certeza de que o que aprendemos hoje levaremos com a gente para toda a vida. E registrando as suas experiências em imagens, esperamos ter colaborado com você, que adora viajar na história. Bem, ano que vem tem mais. Até 2013.